Muito além do mel, as abelhas contribuem com a polinização, que por sua vez aumentam a produção de frutos e vegetais nas florestas ou vindos de cultivos agrícolas. O pesquisador Daniel Nicodemo, da Unesp de Dracena, fala sobre a importância das abelhas para a produção de alimentos. Estima-se que mais de 30% dos alimentos cultivados dependem do trabalho de polinização realizado pelas abelhas. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto desta semana são as abelhas, preservação e produção de alimentos. Ao nosso lado, para falar sobre esse assunto, está o professor Daniel Nicodemo. Ele pertence à Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas do campus da Unesp da cidade de Dracena. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites, professor. Prazer é meu, João. Professor, antes da gente entrar no assunto e nas pesquisas, fala pra gente um pouco sobre a sua formação acadêmica. Eu sou zootecnista de formação. Me graduei, então, na Unesp de Jaboticabal, na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal. Em seguida, na mesma instituição, fiz mestrado e doutorado em zootecnia, sempre trabalhando com abelhas, tanto a parte de polinização de abelhas, quanto a produção de produtos apícolas derivada das abelhas melíferas. Para quem está nos vendo, só rapidamente, o que é um zootecnista? Um zootecnista é um profissional da produção animal. Ele cuida de toda a parte de nutrição de animais de produção, a parte de melhoramento genético, a parte de gerenciamento, de manejo de propriedades rurais, mas também da parte industrial, trazendo produtos de boa qualidade para a mesa do consumidor. Quem está nos vendo deve estar perguntando, Dracena, né? Dracena é uma cidade onde a Unesp está recentemente. O senhor pode também falar rapidamente sobre isso? Quantos cursos? Como é que a Unesp é conceituada na cidade de Dracena? Sim. Nós temos um ótimo relacionamento com a cidade de Dracena, porque a cidade gosta muito do nosso campus e nós, da mesma forma, gostamos muito da nossa cidade de Dracena. O campus, ele está instalado aqui na cidade de Dracena há 13 anos. Se a Unesp está completando os 40 anos, nós estamos, enquanto Unesp, na cidade de Dracena há 13 anos. E muito motivados em virtude do nosso crescimento, já temos desde o início o curso de zootecnia. Há alguns anos foi criado o curso de engenharia agronômica e também já temos um curso de pós-graduação em ciência e tecnologia animal. E aqui esse local é uma fazenda, um sítio, uma área destinada para a Unesp, um pouco afastado, mas muito próximo da cidade, né? Sim. Às margens da rodovia João Ribeiro. Comandante João Ribeiro de Barros. Exato, como um curso de ciências agrárias, nós demandamos espaço físico para a instalação dos nossos setores agronômicos e zootécnicos, a fim de que tenhamos as nossas atividades didáticas e também de pesquisa. E extremamente voltada para a região, né? Quando se fala na parte de agronomia ou zootecnia, é tudo canalizado para a produção da região, né? Exato, a gente busca atender a região, mas nunca se esquecendo de um contexto maior em nível nacional e até internacional, em função das demandas das pesquisas que nós temos tanto regionalmente quanto e da formação dos alunos de graduação e pós. Exato. Bom, você agora já sabe onde nós estamos. Pela primeira vez, o Ciência Sem Limites está aqui na cidade de Dracena. Espero voltar mais vezes para a gente entrevistar os pesquisadores. Sobre a abertura e o tema, professor, vamos entrar agora, atualmente, que vertente o senhor está realizando pesquisa? Atualmente, nós trabalhamos numa vertente maior, que é a utilização de abelhas para atender a produção satisfatória com bom rendimento de frutos e sementes. Muitas culturas, cerca de 80% das culturas que produzem flores, elas dependem de agentes polinizadores, principalmente abelhas, para que façam o serviço de polinização. A polinização é o serviço de transferência do grão de pólen da parte masculina da flor
para a parte feminina de uma outra flor. Ou seja, é o acasalamento. Exato. E como as plantas elas não têm a oportunidade de se aproximar, quem faz este contato é o agente polinizador. E as abelhas são eficientes agentes polinizadores, muito eficientes por conta da grande quantidade e diversidade de abelhas que existe, que fazem esse serviço de polinização. Tem mais pesquisa? Nós também trabalhamos em virtude até de um problema preocupante, alarmante em nível mundial, mas também em nível nacional, que é a mortalidade de abelhas. Então estamos buscando entender os motivos da mortalidade das abelhas e também traçar estratégias para que essa mortalidade diminua. Além disso, tem outras vertentes, e nós sabemos também, vamos falar nos blocos seguintes, vocês realizam encontros com apicultores e trazem aqui uma vez a cada 2 anos um evento muito grande aqui no campus. Fala para a gente sobre esse assunto. Nós temos um evento de apicultura cujo nome é Fórum de Apicultura Sustentável. Essas imagens que nós estamos vendo é desse ano? Exato. Essas imagens nós estamos mostrando o evento que nós tivemos no mês de junho. E tem repercussão, né, professor? Muito. Foi muito interessante porque tivemos muitos apicultores da região de Dracena e até apicultores desde o Mato Grosso do Sul até a cidade de Piracicaba, enfim, atendendo a demanda do produtor rural, aliando também ao aumento do conhecimento dos nossos alunos e de outros alunos de outras instituições, além da Unesp, que puderam participar deste evento que contou com palestras e também, pela primeira vez, com oficinas. Essas pessoas, os alunos, mas principalmente para os apicultores, eles tiveram oportunidade de manejar as nossas colmeias no nosso apiário, de frequentar os nossos laboratórios, tendo aulas, verdadeiras aulas, possibilitando aí um incremento das suas safras agrícolas e principalmente apícolas. Parabéns pela iniciativa. Nós estamos chegando no final deste bloco e no bloco seguinte a gente vai continuar falando sobre abelhas e vamos conversar também com as pessoas que estão realizando pesquisas junto com o professor Daniel Nicodemo. Se você quiser contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí na sua tela. É nicodemo@dracena.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o campus, www.dracena.unesp.br. Se quiser interagir conosco, Ciências Sem Limites, @tvu.unesp.br, do jeito que está aí na sua tela. E se quiser rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Um breve intervalo, a gente volta já já. O Ciências Sem Limites está de volta. O assunto de hoje, como vocês podem ver, são as abelhas, a preservação delas e a produção de alimentos. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Fábio Nicodemo. Ele pertence à Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas do campus da Unesp da cidade de Dracena. Professor, nós terminamos o bloco falando de um evento que vocês realizam aqui, né? Mas na realidade são 2 temas deste evento. Correto, João. Um é sobre abelhas e o outro é o trabalho em campo mesmo. Exato, nós tivemos um evento técnico dirigido aos apicultores, que são os profissionais da apicultura. Obviamente, por estarmos dentro da universidade, muitos alunos participaram deste evento, mas há de se destacar a significante participação dos apicultores. Mas como nós queríamos atingir um outro público, que é a sociedade, a comunidade comum da nossa cidade, da nossa região, nós tivemos o Dia do Mel, que foi um evento paralelo destinado principalmente à comunidade de Dracena. Ou seja, melhoria de produção, novas tecnologias, professor? Não necessariamente. O nosso objetivo foi aproximar as pessoas da apicultura, naquilo que compete à sociedade em comum. Então, das abelhas, o que a gente mais conhece enquanto pessoas da sociedade é que as abelhas produzem mel. Então, nós trouxemos chefes gastronômicos
da capital do nosso estado, de São Paulo, também aqui de Dracena. E demonstrar a importância desse alimento. E mostraram como preparar receitas saborosas utilizando mel. Parabéns. Mel hoje é muito tido como um remédio, e mel também é um remédio, mas antes disso, mel é um excelente alimento. E incorporar este alimento à nossa alimentação diária, ou com mais frequência pelo menos, é algo muito saudável. Aliás, nós estamos aqui nesse apiário onde podemos ver fotos, foi realizado aqui também oficinas. Exato, além então das oficinas gastronômicas, que as pessoas da cidade puderam entrar nos nossos laboratórios e presenciar essas oficinas, nós também tivemos oficinas de saboaria artesanal, com a produção de sabonetes, com velas à base de cera de abelhas e própolis também. E ainda as crianças e as famílias, algo foi muito marcante, a presença de pessoas da cidade que nunca tinham vindo para o campus aqui de Dracena, da Unesp, e tiveram naquela ocasião a primeira oportunidade de nos conhecer. Ou seja, um dia de festa. Com certeza, foi um dia para a gente muito comemorado e também para aqueles da cidade porque gostaram bastante da oportunidade. E um dos ambientes que foi visitado por essas pessoas que não conheciam a Unesp foi onde nós estamos aqui agora, que é um meliponário. Meliponário é um local no qual se cultivam abelhas nativas, abelhas sem ferrão. E dessas abelhas... Por exemplo, a jataí, né? Correto. A abelha nativa mais conhecida no Brasil é a abelha jataí, a Tetragonisca angustula. E como é uma abelha dócil, não tem ferrão, há uma facilidade muito grande de se aproximar. E isso desperta um interesse muito grande, sobretudo nas crianças, para que elas possam aprender sobre as abelhas. Pensando que, inclusive, essas abelhas têm uma importância muito grande para a manutenção das matas e florestas, mas também para a produção de frutos e sementes. Perfeito. Professor, o senhor não atua sozinho aqui. Existem alunos de graduação ou pós-graduação que utilizam também aqui esse ambiente? Correto. E este ambiente que é o meliponário, assim como o nosso apiário, onde a gente cria as abelhas melíferas, abelhas que têm ferrão, são utilizados enquanto laboratórios didáticos ao ar livre, mas também são laboratórios didáticos e de pesquisa. O senhor permite a gente conversar com algum aluno? Com certeza. Conforme anunciado, ao nosso lado está a Camila Vilas Boas. Ela é aluna do curso de mestrado aqui do campus de Dracena. O que você pesquisa atualmente? Então, eu pesquiso a cafeína na alimentação das abelhas, com a possibilidade de estar diminuindo, né, o efeito estresse metabólico ocasionado pelos inseticidas que têm como princípio ativo o imidacoprido. Por que a cafeína? Cafeína contém no café, não é estimulante? Por que a cafeína? Sim, mas o a gente quer testar é o efeito antioxidante. Por quê? Porque a cafeína, ela foi estudada já e a gente sabe que ela tem esse efeito antioxidante. Então a gente quer testar ela nas abelhas justamente para diminuir esse impacto que os inseticidas têm causado nas abelhas. E vocês, com esse estudo, pode até diminuir a mortandade delas? Sim, pode diminuir. Esse é o nosso foco, que diminua a mortalidade e que assim apicultores possam suplementar a ração ou o xarope das abelhas com a cafeína e assim diminuir a mortalidade. E aí vocês vão fazer os estudos da dosagem, da quantidade Isso. necessária para que o metabolismo dessas abelhas transcorra de uma forma extremamente natural. Isso. Parabéns e sucesso. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No bloco seguinte, o papo continua com o pesquisador e professor Daniel Nicodemo, aqui do campus da Unesp da cidade de Dracena. Instante só, voltamos já já. Está de volta o Ciência Sem Limites. O programa desta semana está falando sobre abelhas, a preservação e produção de alimentos. Ao nosso lado está o Daniel Nicodemo, que pertence à Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas do campus da Unesp de Dracena. Professor, parabéns pelos alunos que trabalham aqui, né? Os alunos, seja graduação ou pós-graduação. E agora nós queremos que o senhor fale exclusivamente sobre essas abelhas. Por que elas estão morrendo? Por que preservá-las?
O que está acontecendo? Tem muito inseticida sendo jogado na agricultura e que causam essa mortandade dessas abelhas, professor? De fato, João, o assunto ele é preocupante porque as abelhas são muito importantes para a produção de frutos e sementes e também para a manutenção das matas e florestas. E o ser humano, ele traz um impacto muito grande para a natureza em todas as suas... Ele agride, né? Em todas as suas ações, não tem jeito. Então, há desmatamento, há poluição, há demanda do uso de agrotóxicos nas lavouras para o combate às pragas, há o uso de vastas áreas com monoculturas, com uma única cultura, que outrora, num tempo anterior, então era ocupado por várias espécies, e com isso as abelhas saíram perdendo. Uma pergunta que eu fiz para o professor Malaspina em Rio Claro. Acabando com as abelhas, nós podemos também acabar com o cultivo da agricultura? Olha, não, no futuro, isso, claro, distante. Não diria, João, que nós acabaríamos com a produção de alimentos. Mas com certeza ela seria significativamente impactada. E se pensarmos que hoje já sofremos com inflação, que é um problema diário do nosso dia a dia, com certeza, havendo uma menor produção de alimentos, com certeza o preço dos alimentos subiria e subiria muito. Professor, nesse bloco o pessoal deve estar estranhando. Que objeto é esse? Isso, João, é uma garrafa PET revestida com jornal e, por fim, com plástico escuro. E com ele nós conseguimos capturar colônias de abelhas nativas. Então, se nós não devemos ter colônias de abelhas africanizadas, porque podem trazer o perigo da ferroada, as abelhas nativas podem enfeitar o nosso jardim. Então, se nós tivermos garrafas assim, preparadas, com jornal, plástico, um cotovelo de PVC instalado aqui na boca da caixa, estreitando a porta de entrada deste futuro ninho, nós podemos capturar uma colônia. Assim como nós pescamos um peixe, nós podemos pescar uma colônia de abelhas nativas, inclusive de jataí. E depois transferir este ninho para uma caixa que a gente pode colocar no jardim da nossa casa. Uma colmeia dessa na sua casa, trazendo N benefícios, como o senhor já comentou. Exato, com certeza. Parabéns, professor. Olha, você pode até enviar um e-mail para o professor pedindo mais detalhes sobre a realização dessa confecção dessa colônia. Mas para quem está em casa e quiser ter uma colmeia, por exemplo, de jataí. Isso. Ela pode utilizar esse Com instrumento. certeza, as abelhas nativas são abelhas que, se a gente tiver um mínimo de conhecimento básico sobre biologia das abelhas, nós podemos cultivá-las em casa. Porque são insetos dóceis que em nossa casa vão trazer uma beleza em função da caixinha. Nós temos modelos com telhadinho, imitando casas e coisas assim. Abelhas que vão ali visitar as flores dos nossos jardins, da rua, das nossas casas. Vão produzir cera. E vão produzir, inclusive, um pouquinho de mel que, de repente, até nós poderemos degustar deste mel. Mas o mais importante é o contato com a natureza. Isso a gente cada vez tem tido menos oportunidade de saber de onde vem o mel, ou às vezes o próprio leite, ou uma laranja, e não se conhece um pé de laranja. Professor, quem está em casa muitas vezes não tem esse conhecimento e vê uma colmeia, vê um enxame se instalando e já quer exterminar. Vai lá, aplica inseticida, chama bombeiro e tal. Como que a pessoa deve se proceder nesse aspecto? Infelizmente, João, as abelhas são muito conhecidas somente por conta do mel e da ferroada. Então, de fato, as abelhas ferroam, trazem um perigo muito grande para a gente. Principalmente em casa que tem criança, né? Exato. Mas elas são muito mais do que isso. Como já dissemos, 1/3 de tudo aquilo que é alimento e chega ao nosso prato, de fato, vem até a ele por conta do serviço de polinização prestado pelas abelhas. Então, exterminar as abelhas é a mesma coisa que impactar o alimento ou reduzir a quantidade o alimento. Ou inflacionar o preço daquele alimento que nós estamos a consumir. Professor, o que eu não perguntei que é interessante a gente destacar com relação às abelhas e alimentos? Sim. João, num contexto regional,
nós temos duas culturas muito importantes. Aqui na região de Dracena. Isso, em Dracena e num contexto maior ainda na Nova Alta Paulista. Macro-região até. Nós temos as culturas de acerola e de urucum, que são duas culturas muito dependentes de abelhas para que ocorra a produção de frutos e sementes. Então, sem abelhas, a produção de urucum e a produção de acerola é reduzida drasticamente. Então, nos trabalhos que nós estamos desenvolvendo, nós estamos avaliando num contexto local, porque não necessariamente abelhas que há no Nordeste existam aqui, e vice-versa, pensando que o Nordeste é uma região típica de cultivo de acerola, por exemplo. Então, nós estamos identificando quais são essas abelhas e se o nível populacional dessas abelhas na nossa região, tanto para a cultura da acerola quanto para a cultura do urucum, são adequados para a demanda da cultura, de tal forma que os níveis de polinização permitam a produção satisfatória de frutos e sementes. E até aumentar, né, professor? Aumentando as abelhas, com certeza. Porque às vezes o produtor, ele investe em melhoramento genético das plantas, ele investe em adubação, em irrigação, no manejo de uma forma geral, mas se falta abelha, a produção pode ser reduzida drasticamente. E ainda pega um agricultor que não tenha tanto conhecimento e fala, onde já se viu a abelha vai contribuir para eu vender mais urucum ou acerola, né? Pois é. Por isso que nós devemos informar cada vez mais a população de um modo geral, inclusive os produtores rurais, de que abelhas trazem um benefício muito grande para a produção de frutos e sementes. Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. Obrigado, João. O Ciências Sem Limites vai ficando por aqui. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela. nicodemo@dracena.unesp.br. Se quiser contactá-lo, até mesmo por meio de telefone, é fácil localizar. www.dracena.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Esperamos por você. Até lá!